Boa noite aos amigos, boa noite aos irmãos. Que a paz e o amor do Mestre Jesus estejam sempre em nossos corações. O Espiritismo é doutrina de progresso. Em toda parte, nós encontramos a presença das revoluções. O século XVII foi o período da Revolução Científica. No século XVIII, a Revolução Francesa. No século XIX, a Revolução Espiritualista, porque era o período do materialismo intenso. O século XX foi uma era de grandes descobertas. E na aurora do século XXI, nós estamos diante da revolução genética. Nunca antes a humanidade pôde desfrutar de tamanho processo tecnológico. Todavia, a doutrina espírita nos informa que todos estamos progredindo na medida em que renascemos várias vezes e que abandonamos as nossas tendências imperfeitas, o nosso caráter maledicente, e nos colocamos à disposição da verdade, da honestidade, dos princípios éticos apregoados pelo Evangelho. E é por isso, então, que nós solicitamos ao irmão presente que nos ajude com o microfone. E é por isso, então, que o Espiritismo nos permite mergulharmos nos mais variados campos do conhecimento científico e refletirmos acerca do porquê e para quê da existência. Quem somos? De onde viemos? O que estamos fazendo aqui? Como devemos nos conduzir? E para onde iremos após a morte do corpo biológico? E nesta verdadeira odisseia humana, nesta grande aventura em busca do progresso moral e espiritual, nós nos recordamos dos grandes avanços da civilização humana, como incentivo do próprio Espiritismo, na medida em que Santo Agostinho, na primeira obra da codificação, já solicitava a recordação daquilo que os antigos grafaram no santuário de Delfos: conheça-te a ti mesmo. E quando nos recordamos que houve um período na história da humanidade em que os seres humanos não tínhamos a menor ideia da complexidade dos nossos corpos biológicos, e que a medicina saía do campo da teologia e era assim sistematizada pelos primeiros processos filosóficos. O primeiro nome que nos vem à mente é de Esculápio. Esculápio era a divindade na Hélade antiga, responsável por promover a saúde dos gregos. Era o templo mais famoso, porque a doença visita os homens desde eras remotas. Notem que coisa interessante. O enfermo se apresentava diante do templo, fazia as suas oferendas e adormecia. Então, eles sonhavam que o deus Esculápio descia do Olimpo com a sua comitiva de luz e impunha as mãos sobre os enfermos. Quando eles acordavam, estavam completamente curados. Os arqueólogos vêm revelar estas informações. Na realidade, como informaria Allan Kardec mais tarde, nós não estamos encarcerados no corpo biológico. Existe um momento quando o corpo físico entra em repouso. O espírito dele se liberta parcialmente e
e vai ter vivências no plano do Espírito. Acontece que nós estamos quase 7 séculos antes de Jesus. E o Espiritismo, enquanto doutrina codificada, somente muito mais tarde apareceria na Terra. Logo, os antigos interpretavam essas capacidades, essas experiências oníricas, como a presença ou a visita do próprio Deus, mas eram os espíritos amigos. Os relatos são fartos dos sonhos de Esculápio, e era a única medicina que eles possuíam na época. Hipócrates, o pai dos princípios médicos, seria descendente da família do grande deus Esculápio. E quando o pai da medicina, cujo juramento ficou célebre nas escolas médicas da atualidade, quando Hipócrates começou a sistematizar os conhecimentos biológicos, os sacerdotes do templo de Esculápio desejaram que ele não existisse. Porque antes de Hipócrates, os sacerdotes ficavam com todas as oferendas do povo. E agora, com Hipócrates e a sistematização da medicina, os sacerdotes caíram em desuso. É verdade que ele não conseguiu fazer a dissecação completa do corpo biológico. Fez algumas análises, algumas informações, dissecou alguns corpos de animais. Caberia então ao médico greco-romano de nome Galeno as maiores descobertas biológicas do período ao qual estamos nos referindo. Galeno teria sido contratado pela corte romana para dar assistência aos gladiadores feridos, mas que o imperador teria autorizado viver. E então, porque eram naturalmente a diversão do povo, os gladiadores eram material por demais precioso. Quando um deles tinha o peito aberto numa flor de chaga, Galeno tinha a oportunidade de correr para estudar os corpos funcionais. Também no período da perseguição dos cristãos primitivos, foi a época em que a medicina mais progrediu. Porque quando um cristão tinha a cabeça estraçalhada pela mandíbula de um leão, os médicos corriam para poder ver o tronco jorrando em sangue e fazer as suas anotações. Da mesma forma, quando as feras abriam os ventres, eles corriam às pressas para poder fazer as suas análises. Entretanto, cometeram erros bastante curiosos. A informação é de Galeno. Eles não sabiam qual era a sede da memória e acreditavam que o coração era a verdadeira sede. Daí, entrar para a história das academias e das escolas que a maioria de nós frequentamos, aquela célebre pergunta às professoras quando nos davam lição. No dia imediato, elas perguntavam: vocês trouxeram a lição de cor? E nós ficávamos pensando, conhecer a lição de cor, o que será que isto significa? E então aprendemos que, como os gregos, os antigos, acreditavam que a sede da memória era o coração, a palavra coração, do latim core, e já que o coração era a sede da memória, você conhece a lição de cor, de coração, e nós dizemos: não, eu conheço a lição de memória. Eles não sabiam que o que nos dá a extraordinária capacidade da memória são os neurônios, células nervosas responsáveis por transmitir informações elétricas e ao mesmo tempo químicas, a fim de podermos registrar nos recônditos da alma aquilo que as nossas capacidades perceptivas captam do mundo exterior. E o que eles não sabiam naquela época é que os neurologistas modernos
bastante especial é que cada cérebro humano possui cerca de 100 bilhões de neurônios. E o mais espantoso, nas doutrinas multidisciplinares, aprendemos que na astronomia, só na nossa Via Láctea, nós temos cerca de 100 bilhões de estrelas. Cada ser humano tem uma galáxia em neurônio na própria cabeça. Então nós passamos a descobrir as potencialidades cerebrais e o quanto o espírito pode desse instrumento ser utilizado. Esta capacidade da memória é tão extraordinária que os gregos fizeram uma deusa, uma musa, Mnemônia, a deusa da memória. Nós temos recursos no campo dos neurônios que nos possibilitam falarmos 10 horas ininterruptas sem consultarmos nenhum apontamento, e eu não falei nem a primeira hora. E então eles não sabiam, por exemplo, os gregos antigos, Galeno e Hipócrates, os pais da medicina, eles não sabiam que o que corria pelas nossas veias era o sangue. Eles pensavam que era o ar. Não tinham ideia que o nosso sistema circulatório mede aproximadamente de 96 a 120 mil quilômetros de veias, vasos e artérias, por onde corre o líquido da vida. Mais tarde, somente no século XVI, é que nós começamos a aprender. Hoje, se consultarmos a britânica, uma das enciclopédias mais modernas do planeta, nós vamos notar que eles trazem ricamente ornamentado uma série de transparências que apresentam o corpo humano com todos os seus órgãos, com todas as veias, os vasos, com todas as capacidades que nos fazem humanos. Mas, para que essa facilidade chegasse até nós, nós devemos a lembrança e o mérito a um pesquisador belga de nome Andreas Vesalius. Foi o primeiro homem a legar à humanidade um tratado de anatomia. Andreas tinha verdadeira obsessão pelo corpo humano. Mas a Igreja Romana, à época, assim como ao período antes de Jesus, proibia que os corpos humanos fossem dissecados. Os romanos eram supersticiosos e a Igreja Romana, versão catolicismo, permaneceu com essa atitude. Mas Andreas dizia aos seus alunos: observem os pacientes dos seus outros professores. Para quê, professor? Para observarem quando é que eles vão morrer. Ora, mas para quê, professor? Para vocês irem ao enterro. Professor, mas para quê? Para chorar pelo morto. Para quê, professor? Para acompanhar o sepultamento. Para quê, professor? Para anotar o endereço da sepultura. Para quê, professor? Para virem me contar. Para quê, professor? Ora, chega! Façam o que eu estou mandando. Eles faziam. E voltavam depois, professor, eis aqui o endereço. Tudo bem. Estejam aqui às 3 horas da manhã. Para quê? Ah, cala-te! Às 3 horas da manhã e basta. Nas horas mortas da madrugada, os seus alunos compareciam. Ele então dizia para uns: você, pega esta pá, você, esta picareta, e você aí parado, esse saco plástico, vamos! Mas para a hora, não me faça tanta pergunta, vamos! Iam para o cemitério de França. Com o endereço na mão, Andreas Vesalius estacava diante da sepultura e mandava os alunos: cavem. Eles cavavam primeiro, retiravam o caixão, abriam-no, retiravam o morto, que até estava quase quente,
corpo deveria ser colocado sobre a mesa de jantar. E ali Andréas iniciava todo o processo de dissecação orgânica. Convivia cerca de 45 a 60 dias com o cadáver em estado de decomposição. Diria ele mais tarde, o difícil não era ter de suportar o cadáver aberto. O difícil era convencer os desenhistas que, sentindo náusea, diziam: eu já terminei. Ele: não, este vaso não está bem desenhado. Apague e faça de novo. Mas, doutor, eu não aguento. Está sendo bem pago para isso. E assim Andréas fez o maior e primeiro tratado de anatomia humana, superando Leonardo da Vinci, que tinha excelentes desenhos, mas não teve a coragem de publicar toda uma obra revolucionária. Andrés Vesalius entra para a história da medicina ao lançar o seu livro de nome O Fábrica, em 7 volumes. Se observarmos o período histórico, estamos no século XVI. A imprensa havia acabado de ser inventada no século XV com Johann Gutenberg, o alemão inventor da imprensa. E Andrés Vesalius lança o Fábrica, o primeiro volume, totalmente ilustrado e colorido, num atrevimento ímpar. A capa, toda ornamentada num veludo de vermelho escarlate. O livro tinha cerca de 47 centímetros de altura por 28 centímetros de largura. Um verdadeiro tratado para a época. E os seus amigos médicos, invejosos, a inveja está em toda parte. As criaturas não conseguem suportar a vitória do outro, o bem-estar do outro. E os amigos médicos diziam: isso é uma fraude. Mas Andréas não parou. Ele achava interessante como a criatura humana pode ficar de pé. Que estrutura é essa que suporta o corpo? Voltou ao cemitério, sozinho desta vez. Procurava então as sepulturas mais antigas. Escavava, retirava o caixão, abria e lá estava o seu paraíso, os ossos. Entretanto, muitas vezes ele recebeu visitas inusitadas. Quando ele pegava os ossos, os cães apareciam. Cães selvagens, que é isso, espíritas com medo de fantasmas. Cães selvagens apareciam. E André segurava num pedaço do osso e os cães no outro, e os dois lutavam. E geralmente quem ganhava eram os cães. Mas desta forma, ele conseguiu traduzir toda a nossa estrutura óssea, legando à humanidade o seu Fábrica de maior tratado de anatomia que nós outros já conhecemos. Todavia, nada se compara no campo do progresso e desse autoconhecimento biológico. Nada se compara ao advento da anestesia. Os que frequentam os dentistas, e diante do motorzinho que agora já foi substituído pelo laser, graças a Deus, os nossos bolsos é que não agradecem. Mas quando deitamos na cadeira do dentista, nós lembramos do homem responsável pelo advento da anestesia. E nos recordamos que houve um período em que ela não existiu. E a primeira marcha dos processos anestésicos chamava-se Eupen McWell. E o descobridor da anestesia, Crawford Long. No ano de 1591, uma mulher de nome Eupen daria à luz a um casal de gêmeos, mas ela não sabia naturalmente. E era um casal de gêmeos.
mandou vir a parteira, mandou vir o seu sacerdote de confiança para ajudar com as preces. E então, na hora do parto dificílimo, tendo o sacerdote à destra e a parteira à sinistra, ela implorou: por misericórdia, senhora parteira, dê-me algo para aliviar as dores do parto. O sacerdote na hora fechou os seios e permaneceu calado. A parteira saiu às pressas, buscou algumas plantas medicinais, fervendo, fazendo chás que ela conhecia, ministrando os remédios à mulher que daria à luz, diminuindo-lhe as dores. As crianças nasceram. O padre, carrancudo, saiu sem ao menos fazer um Pai Nosso, para retornar, acompanhado dos guardas, horas depois. Diante da casa de Eufém, ele perguntou: onde estão as crianças? Dormem neste quarto. E a mãe, neste outro, está se recuperando, foi um parto difícil. Ele, diante do quarto de Eufém, disse aos guardas: arrombem a porta. Eles arrombaram. Ela levantou-se de sobressalto, num susto terrível. Que deseja? Cala-te, mulher. Agarrem-na. E os soldados tiveram de arrastá-la, porque ela não tinha forças para se locomover. Para onde me levam? Verás, mulher. Era o cemitério municipal. O coveiro já estava com o buraco pronto. Ela então olhou para o sacerdote e disse a ele: que farás comigo? Verás. Lancem-na dentro da cova. E uma vez lá dentro, enquanto eles já lançavam paz e mais paz de terra, ela perguntou: por que me matas, senhor padre? Porque eu venho blasfemaste. Nunca leste na Bíblia quando Eva se alimentou do fruto da árvore proibida e fez que Adão se alimentasse do mesmo pombo? Deus, através de um anjo com espada flamejante, se apresentou, expulsando-os do paraíso e dizendo a Adão: Adão, como castigo, comerás o pão com o suor do teu rosto. Eva, como punição, sentirás dores na hora do parto. Então, Eufém, nenhuma mulher pode pedir para ter as dores do parto aliviadas, porque esse foi o castigo divino. Estás morrendo por isso, mulher atrevida. E Eufém, nesta história verídica, apontada pelos tratados de medicina, Eufém tornou-se a primeira mártir dos processos anestésicos. E hoje, a primeira coisa que as mulheres pensam na hora de dar à luz é na anestesia. Deveriam todas serem sepultadas vivas por conta da intransigência religiosa, mas Crawford Long, no século XIX, iria proporcionar à humanidade a alegria de banir a dor nos momentos cirúrgicos. O Hospital de Londres tornou-se o hospital modelo em toda a Europa entre os séculos XVII e XIX. No plano superior do referido hospital, eles construíram uma sala sem claraboia, sem janelas. Quando o enfermo chegava para ser cirurgiado, tocavam uma sineta. Saíam vários enfermeiros das mais diversas salas. E neste ambiente especial, 2 enfermeiros seguravam os braços, 2 seguravam as pernas, um colocava um lencinho molhado na boca do candidato à cirurgia, enquanto o médico operava a seco, sem anestesia. E sabe como eles cobravam? Doutor, quanto vai ficar a cirurgia? Depende.
Dizem que os médicos especializados conseguiam amputar uma perna em aproximadamente 60 segundos. 1 minuto, sem muita história. Mas Crawford Long era um médico extraordinário. E certa vez, fora abordado pelos seus alunos que lhe vieram pedir: professor, o senhor não poderia fazer o gás do riso para nós? Ele disse: que bobagem. Gás do riso dá muito trabalho, por que vocês não experimentam o éter? O éter? O senhor prepara para nós? Preparo. E por que o senhor não vem à nossa festa do riso? Com muito prazer. Ele era jovem, entusiasta. E foi à festa. Inalou o éter, ficou alegre, dançou, conversou e teve uma contusão. E não se deu conta, porque não sentiu dor. No dia imediato, ele fora despertado pela dor no local da contusão. E ao acordar quase gritando, ele se perguntou: por que é que só hoje isso foi doer? Será que teria alguma coisa a ver com o éter? Chamou seu amigo, que tinha um cisto num dos braços. Ele disse: deite aí. Se para que eu quero que você experimente esse produto. E o homem já estava desmaiado. Era o éter. Enquanto ele estava desmaiado, o Dr. Long operou o cisto. Quando o amigo acordou, ele inquiriu: onde está o seu cisto? O amigo disse: o que é que você fez? Eu te operei, mas e a dor? Eu te operei com anestesia. Estava inventada assim. A anestesia representando a misericórdia divina a todos os seres humanos, que hoje entramos nos hospitais com a maior tranquilidade, e as anestesias já não nos apavoram. Só nos este medo que a gente nunca sabe se volta. Mas pelo menos dor nós não vamos sentir nunca mais. E é assim que Deus vai permitindo o homem progredindo incessantemente, mas eu não poderia deixar nessas memórias de citar um físico tão esquecido na história da humanidade. Mas a sua descoberta, todos nós conhecemos. O físico alemão, Wilhelm Röntgen, ficou admirado com os raios catódicos de William Crookes, que todos nós os espíritas conhecemos e admiramos. William Crookes, que foi convocado pela corte inglesa para desmistificar o fenômeno espírita, e ele os comprovou, vindo a público. Crookes, que tornou-se prêmio Nobel, ou Nobel, como insistem os gramáticos. Então William Röntgen decidiu montar na sua residência uma máquina do Crookes, dos raios catódicos. E a partir de pequenas alterações que ele mesmo fizera, estava estudando aqueles raios curiosos. Wilhelm tinha um hobby. Ele adorava fotografar. Diante da primavera, saía fotografando as flores do seu vergel, para que no inverno ele pudesse presentear a esposa, pelo menos com as fotos das flores, igualzinho aquilo que os homens fazem no Brasil. Pensando nas esposas, eles fotografam as flores, para nas noites frias do inverno presenteá-las. E aconteceu que num desses dias em que ele estava fotografando, o flash disparou acidentalmente sobre a sua mesa de estudos. E sabe, mesa de cientista como é? Tomada de livros por toda parte. Uma organização abençoada. E então fotografou as flores. Quando foi revelar as chapas fotográficas, tomou um susto. Porque ele fotografou o espectro de uma chapa. O mais espantoso. Essa chave que ele fotografou, ele sabia. Era a que ele utilizava como marcador de livros. Logo, aquela chave estava dentro de um livro fechado. Ele passou a revirar as suas rodas, encontrou o livro. Encontrou a chave, colocou-a sobre a chapa fotográfica para medir o espectro. E a medida foi exata.
Então, com as mãos sobre a cabeça, ele disse em voz alta: se eu não fosse cientista, diria que isso é coisa de bruxaria. Nesse momento, a esposa dele estava subindo. Eu escolhi. Eu até acho que foi ela que descobriu, não foi ele. Vocês vão ver. Ele estava subindo ao gabinete dele. E ele, empolgado, foi dizer: meu bem, se eu não fosse cientista, diria que isso é coisa de bruxaria a ver. Eu fotografei essa chave. Mas o que é que tem, meu bem? É uma chave. Mas ela estava dentro do livro. Será que isso não é coisa de bruxaria? E ela disse: meu bem, será que não tem a ver com esta máquina? Ele disse: será? Coloque a sua mão aí diante dela, que eu vou fotografar. Ele fotografou a mão da esposa. E ao revelar o filme, o que ele fotografou foram os ossos da esposa. Mais do que é isso, meu bem, são os meus ossos. Esta máquina fotografou o que estava dentro da minha mão. Mas que raios são esses? Ora, meu bem, são raios capazes de atravessar a matéria densa e registrar o que existe lá dentro em chapa fotográfica. Viram? Foi ela que descobriu. Ele foi só um acidente. Mas o que é isso? Pesquisou, tirou mais fotografias. E como ele não sabia que nome dar a esse tipo de raio, que era capaz de atravessar a matéria densa, ele resolveu procurar, dentre os elementos matemáticos, a letra que simbolizava a incógnita, dando a estes raios o nome de raios X. Quem quebrar um osso qualquer, e no hospital de qualquer região tirar uma radiografia, faça uma oração para Wilhelm Rutger, o descobridor dos raios X. O mais interessante, os hospitais da França, por exemplo, diziam: no meu hospital uma máquina dessa não vai entrar. E o povo dizia: esta máquina é do demo, porque enxergar o corpo por dentro só pode ser coisa de espiritismo. Porque era o século XIX, Kardec já estava codificando o espiritismo, e os médios por toda parte na França estavam dando demonstrações dos mais diversos fenômenos psíquicos. Mas os raios X dariam ainda muito o que falar. Quando Rutger publicou os seus trabalhos nas revistas científicas, um certo doutor Odin, ou Odin, conforme a pronúncia, se interessou. A partir dos apontamentos de Rutger, ele reconstruiu a máquina na sua residência. Chamou todos os mais eminentes médicos de Paris para comparecerem numa reunião onde ele daria demonstração. Apenas um médico jovem, entusiasta, compareceu. Fizeram algumas fotografias. Era um jovem muito fanfarrão, foi embora. Mas, próximo da meia-noite, um certo doutor Becquerel se apresentou. Dizendo: eu quero conhecer a máquina que enxerga por dentro. Doutor Becquerel, por favor, entre. Então, vamos começar? Vamos. E quem é que vai ser a cobaia? O senhor, doutor Becquerel? Eu não. Eu quero saber como ela funciona. Mas se o senhor não for a cobaia, eu tenho que operar a máquina, quem é que vai ser? Ora, doutor Odin, o senhor não tem aí uma empregada? Brigitte? Quando ela ouviu, saiu correndo. Estava coberta, já com pijama, e pouquinho na cabeça. Quando o doutor Odin bateu a porta: Brigitte, eu não vou ficar nua diante dos homens. Eu não vou permitir que a máquina do demo me enxergue por dentro. Ora, Brigitte, mas é para o avanço da ciência? Não! E então, com a delicadeza dos homens, o doutor Odin disse: se não desceres agora, serás demitida pela manhã. Ela desceu tremendo, encheu-se de roupa na esperança que a máquina não enxergasse. E então o doutor Odin colocou uma placa fluorescente, colocou Brigitte diante dela, ligou a máquina e atrás da chapa fluorescente, pela primeira vez na história
o Dr. Becquerel e o Dr. Odin conseguiram enxergar os pulmões enchendo-se de ar e deles se esvaziando. Nunca, na história dos homens, esta possibilidade havia sido dada a qualquer ser humano. Dr. Odin disse Dr. Becquerel, quase em lágrimas, o que é aquela coisa que pulsa? É o coração, Dr. Odin. Dr. Odin, e o que são aquelas manchas em torno do pulmão? Tuberculose. Brigitte estava tuberculosa. Era o primeiro diagnóstico que a máquina do demo havia feito. Eles trataram de Brigitte. E quando ela ficou curada, à semelhança dos atrevidos, o doutor Odin pôs a mão na cintura e disse: Brigitte, foi a máquina do demo que curou você. E os jornais lançavam as charges, dizendo: as mulheres nunca mais terão paz e sossego, porque a partir de agora os homens usarão óculos de raios X. A ignorância humana. E graças a Wilhelm Röntgen, todos nós na atualidade temos a bênção desses raios que nos possibilitam consertarmos os ossos e visualizarmos alguns órgãos. Que falar da tomografia computadorizada, que nos mostra o cérebro em 3 dimensões. Os neurologistas se emocionam diante da tecnologia. Toda neste mundo científico de homens, uma mulher se destaca. Uma mulher tão extraordinária que, para mim, é o maior símbolo de humildade, superando qualquer religioso de qualquer segmento teológico. Porque os religiosos temos obrigação de sermos humildes por conta da própria religião. Esta mulher cientista não estava ligada a nenhum segmento teológico ou religioso e havia entendido a essência da humildade, que nós, os religiosos, às vezes nos distanciamos. Eu estou falando do casal Curie. Ela chamava-se Maria Skolodowska, polonesa. Não falo polonês. Skolodowska, conforme a pronúncia. E ele, francês, chamava-se Pierre Curie, professor de física da Sorbonne, uma das maiores universidades europeias. Quando Maria Skolodowska se apresentou na Sorbonne, conseguiu logo uma bolsa de estudos, porque ela era muito pobre. E com o dinheirinho da bolsa, ela tinha que escolher. Ou comprava lenha para se aquecer no inverno europeu, ou tomava o alimento. Ela sabia que de fome não morreria em algumas semanas, mas de frio não passaria de uma noite. Usava todo o dinheirinho para comprar a lenha. No pequeno quarto que ela alugou, ela contava apenas 2 divãs. Um sobre o qual ela se reclinava para dormir e o outro lançava sobre si mesmo, aproximando-se da lareira para não padecer por conta do frio. Mas Maria, que na França era chamada de Marie, Maria chegou, ou Marie apresentou-se na Sorbonne no primeiro dia de aula. E quando Pierre a viu, ele se apaixonou por ela. E ela se apaixonou por ele. Logo os amigos alunos começaram a se esforçar para fazer o romance do professor Pierre com Marie. Mas ela teve tanta nobreza que disse: se eu dele me enamorar, todas as minhas notas 10, notem como era modesta, todas as minhas notas 10 serão atribuídas ao meu romance com o professor. Não. Depois que Pierre não mais lecionava para ela, e ela continuou recebendo notas 10 de todos os mestres, quando Pierre não mais lecionava para a turma dela, ela
oficializou o namoro. Porque mulher é assim, é impressionante. Eu fico tentando descobrir o mistério. Porque a gente não sabe como age. Se aproxima, é atrevido. Se não se aproxima, vai, não vai, fala, não fala. E quando se aproxima, ela diz, mas você demorou tanto. Com Pierre foi a mesma coisa. E então Marie começou a estudar como tese já do seu mestrado. Começou a estudar um material orgânico, um minério que ela batizou com o nome de rádio. É, portanto, a descobridora da radioatividade. E aquilo a fascinava. E então Pierre resolveu dela se aproximar no campo das pesquisas. E naturalmente o namoro foi se aconchegando. E eles resolveram se casar. Marie era muito pobrezinha. Mas o pai de Pierre era bastante abastado. E com um presente de casamento, o pai de Pierre, diga Marie que eu vou decorar toda a casa. Eu penso que era o sonho de toda mulher. E então Pierre disse, Marie, papai dará a decoração da nossa casa. Não, Pierre, não quero. Porque se eu tiver cortinas por todo lado, móveis caros de todas as espécies, eu vou gastar uns dias limpando. Eu sou a mulher de ciência. O que você quer, meu bem? E Pierre perguntou, apaixonado, no início do casamento. O que você quer, meu bem? Eu quero apenas a nossa cama, na sala, uma mesa, 2 cadeiras e utensílios para a nossa cozinha. Só. Mas só, Marie, só Pierre. Foi feita a vontade dela. À noite, depois de pesquisar o dia inteiro, eles sentavam na sala de estar, ele numa cadeira, ela na outra, a estudar. Liam horas inteiras, e quando Pierre tinha vontade de namorar, já estavam casados. Ele lançava aquele olhar para Marie, e o seu magnetismo a despertava. Ela lançava um olhar para Pierre. Eles se entreolhavam como as borboletas fazem e voltavam os olhos para o livro. Era assim que eles namoravam. E tiveram 2 filhos. Eva e Irene. Eva tornou-se a sua biógrafa. E Irene, à semelhança da mãe, tornou-se também prêmio Nobel. E então Marie, quando divulgou as suas pesquisas no campo da radioatividade e o quanto ela poderia ser útil à medicina, e até nos dias de hoje as mulheres na área do câncer e os homens também são submetidos a esses raios. Então Marie foi indicada ao prêmio Nobel, ganhou, e os parentes diziam, Marie, com o dinheiro do prêmio, você vai poder dar uma boa educação para as suas filhas. Vocês vão ficar ricos. E na nobreza e na humildade plena do seu espírito, Marie, que poderia fazer o que quisesse com aquele dinheiro, porque era o seu direito, respondeu, não. Eu fui pobre a vida inteira. Os meus filhos serão pobres também. A pobreza não é vergonha para ninguém. E se eu cheguei aonde cheguei, na mais absoluta pobreza, os meus filhos hão de chegar. Mas, Marie, como é que eu vou me beneficiar de um dinheiro que deve ser revertido à humanidade? Isto é exploração humana. Eu não posso construir riquezas sobre as desgraças dos homens. Eu sou uma cientista. E o dever do cientista é viver pelos homens. É aliviar as dores, é fazer pesquisas, é revelar esse vasto mundo que jaz na nossa ignorância. A partir daí, o sossego de Marie acabou. Porque ela ficou absolutamente famosa. Todos a visitavam e nesse período, Pierre e Marie Curie visitavam as reuniões espíritas que a médium italiana de efeitos físicos, Eusapia Paladino, executava. Pierre, como físico, passou a observar aqueles fenômenos de materialização, de transporte, e ficaria intrigado tentando entender este mundo
Mas, num dia bastante chuvoso, na cidade de Paris, Pierre estava indo à Sorbonne para lecionar. E aguardando que um caminhão passasse à sua frente, por conta do trânsito, ele fora arrastado, porque um dos ganchos do caminhão enroscou na sua bolsa. E ele fora lançado para debaixo do caminhão, que era puxado a cavalos. E os animais começaram a trotar sobre ele, e a roda de ferro pesada passou sobre a cabeça de Pierre, esmagando-a e promovendo o desencargo. Deste jeito, os alunos diziam: é o professor Pierre! O professor Pierre morreu! Foram avisar Marie. Recebeu a notícia com tristeza, mas ficou imperturbado. Foi ao velório, ao sepultamento. O governo disse: nós te daremos uma pensão. Não, porque esse dinheiro será arrancado do povo, e o povo francês já está por demais sofrendo. Então nós te daremos uma vaga na Sorbonne, uma cadeira. Isso eu quero, porque sei que sou digna. E então, no primeiro dia que Marie Curie assumiu a cadeira, o auditório ficou lotado, porque todos julgavam que ela iria defender o marido, fazer uma homenagem. Marie não fez uma citação sequer ao esposo, dando prosseguimento a partir do ponto aonde o marido havia parado, porque ela sabia que no campo da ciência os homens não devem ser exaltados. Somente as pesquisas científicas e nós espíritas temos muito que aprender com esta mulher, porque o espiritismo é também o sacerdócio, é a ciência do espírito, e nenhuma personalidade deve ser exaltada em detrimento da própria doutrina. E então Marie passou a ser uma mulher mundialmente conhecida, estando inclusive no Brasil, no circuito das águas próximo da minha cidade. Marie foi verificar as águas minerais, que, segundo acreditava-se, tinham propriedades de rádio, propriedades de radiação. E então, o minério que ela tanto pesquisava acabou em França. E a faculdade não liberou dinheiro. Uma jornalista norte-americana descobriu, fez uma campanha nos Estados Unidos. A campanha de $1 milhão. E Marie foi convidada para receber o dinheiro, para comprar o minério, dando um trabalho para sua filha Irene, porque Marie tinha 2 vestidos apenas. Um para o trabalho diário e outro para as festas. Irene, a filha, disse: mamãe, a senhora vai à América, aos Estados Unidos, e não vai comprar um vestido novo? Não, Irene. Esse vestido de festa sempre me bastou. Mas mamãe, um vestido novo? Não. Compra, mamãe, não compro. Compra, não compro. Compra, não compro. Compra. Comprou um vestido novo. E foi para a América. Lá chegando, o jornalista, acompanhado de um advogado, disseram: madame, eis aqui o contrato. Se acontecer qualquer coisa com madame, as suas filhas é que serão beneficiadas com esses $1 milhão. Marie tomou uma postura séria e disse: mude o contrato. Como é que as minhas filhas vão herdar um valor que compete à humanidade? Mas, madame, nós não podemos. Não pode, eu não recebo o prêmio. Mas, madame, mude o contrato. Não mudo. Muda. Não mudo. Muda. Mudou o contrato. Marie recebeu o prêmio, deixando como herdeiros os próprios seres humanos. Recebeu, voltou. E foi nesse momento que Marie Curie se encontra com as ideias de Wilhelm Röntgen. Por ocasião da Primeira Grande Guerra Mundial, muitos soldados franceses estavam morrendo. Marie leu a publicação de Wilhelm Röntgen, e pensou consigo: se eu construir uma máquina de raio-x e montá-la sobre um automóvel, eu poderei ir à guerra para socorrer os soldados que estão morrendo. Marie fez. Foi à guerra, tirava as chapas fotográficas dos soldados franceses e apontava para os médicos onde eles deveriam operar. Que mulher é essa que permanece tão esquecida? E eu tenho de confessar que entrei para a história do livro. Vou contar. Quando eu ouvi falar da primeira vez sobre a vida desta mulher, me encantei.
E sabe enciclopédia como é? Só custa 2, 3 linhas, não conta mais nada. E nós compramos aqueles livros de biografias, lemos a história e ficamos fascinados. Quando compramos um livro inteiro de biografia de uma única pessoa, a gente fica sabendo quanto foi enganado. Que aquilo foi o resumo do resumo do resumo do resumo, que não fala nada da vida de ninguém. Consultei as enciclopédias, lá estava. Consultei uma pequena biografia, mas era pouco. Resolvi então ir às bibliotecas. Fui à biblioteca de história de uma das universidades da minha terra. E então comecei na área de biografia. Me encontrei com Isaac Newton, que tive que ler. Me encontrei com o padre Antônio Vieira em seus sermões celestes. Tive de ler. Me encontrei com Galileu Galilei. Tive de ler. Me encontrei com os homens mais ilustres, Louis Pasteur. E tive de ler a sua vida heróica e extraordinária. Mas a Marie não achava. Fui ao computador para pesquisar e não constava. Eu pensava comigo, impossível que numa biblioteca, que tem quase 4 vezes o tamanho deste salão, não exista um livro que fale desta mulher. Comecei a procurar livro por livro. Até que encontrei uma obra meia desfacelada, que estava escrito Ri. Foi só pode ser essa. Peguei o livro. Autora, Eva Kirchner. Eu disse, é aqui. Li, tradutor, Monteiro Lobato. Quase desencarnei. Ali mesmo, eu disse, tal a minha emoção, e aí descobri por que é que Monteiro Lobato manteve as experiências mediúnicas psíquicas do casal Kirchner, porque ele era espírita. Se fosse outro, teria arrancado das páginas literárias da história desses cientistas extraordinários. Então, depois que copiei, xeroquei, é contra a lei, mas eu estou passando conhecimento de graça, sem cobrar um tostão. Mas depois que eu xeroquei a obra, me deu a curiosidade de verificar naquela ficha que registra as pessoas que retiraram a obra, quantas pessoas já tinham lido o livro. E percebi que a minha era a única assinatura. A obra tinha mais de 30 anos naquela biblioteca e nunca havia sido retirada por nenhum aluno. Eu tive a honra de, naquele livro, ter a minha assinatura registrada, no conhecimento da vida de uma mulher e de um homem tão extraordinários quanto o casal Kirchner. E muitos espíritas perguntam, o espiritismo diz que nós estamos progredindo, onde o progresso? Eis o progresso. As conquistas científicas por toda parte apontam a presença dos amigos espirituais incentivando. E hoje, com a revolução genética, logo, logo, nós estaremos tendo a nossa encarnação prolongada. A vida do brasileiro, em média, é o de 80 anos. Com o projeto Genoma e a decodificação dos nossos genes, muitas enfermidades serão consertadas antes mesmo do nosso nascimento. E então, em vez de termos, por exemplo, 2 encarnações de 80, nós vamos ter uma de 160. Mas 160 em ordem, com músculo, botox, que nós somos filhos de Deus. Para podermos aproveitar a existência, desencarna com 90 anos, por exemplo, vai para o mundo espiritual, mais 30 de umbral, é socorrido, prepara-se mais 50 anos depois é que volta, perdeu quase um século. 160 anos direto e os mais corajosos, 2 séculos de existência, valorizando as experiências. Imagine 200 anos de pregação espírita, ninguém vai aguentar. 200 anos viajando, 200 anos conversando, 200 anos escrevendo, 200 anos nos mais variados campos, homens e mulheres progredindo. Eis o mundo de regeneração, a que Santo Agostinho, em o Evangelho segundo o Espiritismo, apresenta. É assim que a Terra está passando, de um mundo de provas e expiações, onde a dor leciona, para o mundo de regeneração, onde a dor será banida através dos próprios homens e mulheres
não se cresce apenas do ponto de vista tecnológico. O professor doutor Regis de Moraes, digno e emérito professor de filosofia na área da educação, um dos maiores escritores espíritas e filósofos da região de Campinas, afirma que esse movimento tecnológico está muito adequado, porque quando o processo ético se instalar no planeta, nós vamos ter todo o instrumental para que ele se espalhe e chegue às regiões mais longínquas. Nós, os espíritas, estamos construindo esse processo ético na medida em que semeamos e vivemos o Evangelho de Jesus. Meus irmãos, a doutrina espírita é toda uma revelação que nos permite entendermos todas essas questões aqui expostas com a naturalidade de um programa espiritual previamente estabelecido por essas inteligências angelicais que regem o nosso planeta. Nenhuma ovelha será perdida do meu aprisco. Segundo, disse Jesus, segundo o Espírito de Emmanuel, na obra Caminho da Luz, por meio de Chico Xavier, Jesus seria o governador do nosso planeta. Ele não está alheio, ele se faz presente em cada momento em que a dor leciona. E nós outros, nesse mundo de provas e expiações, já não estaríamos precisando tanto das dores, e só reencarnarão aqui os espíritos que tiverem por merecer. Os revoltados, os perversos serão banidos. Não sou eu que estou dizendo, foi Jesus que disse: os mansos herdarão a terra. Então, somente aqueles que fizerem por merecer, no esforço íntimo da moral, poderão ser merecedores de todo esse processo tecnológico que nos vai levar a regiões alcandoradas do conhecimento intelectual, a fim de que essa inteligência constate que é necessário a moralização humana. É assim que aprendemos com o Espiritismo. Primeiro o progresso se faz intelectual, para depois o progresso moral. É que na nossa intelectualidade, nós então observamos o porquê da violência, o porquê da fome, o porquê das desgraças humanas. E então a razão demonstra, é porque enquanto uns são ricos, a grande maioria é achatada. E nós então não podemos ter muitos milionários e muitos miseráveis. A razão está dizendo que é preciso ter um equilíbrio. Então a lógica, o raciocínio vem trazer, vem mostrar a necessidade da moralização e da igualdade. Nesta noite de paz, nas terras de Minas Gerais, que nos permitiram a honra da oportunidade espírita neste momento, nós queremos louvar a Deus por podermos entender a vida sob nova ótica. A ótica espírita que nos liberta, que nos coloca no mundo como cidadãos cosmopolitanos, que nos dá a oportunidade de entender os porquês e para que esta existência. Queremos louvar ao Senhor da vida. E para isso, evocamos a presença do apóstolo de Sacramento, Eurípides Barçanufo, onde quer que ele esteja, que uma fagulha do seu pensamento nos envolva, a fim de cantarmos e com ele repetirmos, dizendo: o universo é obra inteligentíssima, obra que transcende a mais genial inteligência humana. E como todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, é forçoso o inferir que a do universo é superior que a maior inteligência humana. Inteligência das inteligências, causa das causas, razão das razões, lei das leis, consciência das consciências. É Deus. Deus. Nome mil vezes santo, que eis a que Newton jamais pronunciava sem descobrir-se. É Deus, que vos revelais pela natureza vossa filha e nossa mãe. Reconheço-vos eu, Senhor, na poesia da criação, no sorriso da criança, no ancião que tropeça,
no mendigo que implora, na mão que assiste, na mãe que vela, no pai que instrui, no apóstolo que evangeliza. Reconheço-vos eu, Senhor, no amor da esposa, no afeto do filho, na estima da irmã, na justiça do justo, na misericórdia do indulgente, na fé do filho, na esperança dos povos, na caridade dos bons, na inteireza dos íntegros. Reconheço-vos eu, Senhor, no estro do vate, na eloquência do orador, na inspiração do artista, na santidade do moralista, na sabedoria do filósofo, nos fogos dos gênios. Reconheço-vos eu, Senhor, na flor dos vergéis, na relva dos vales, no matiz dos campos, na brisa dos prados, no perfume das campinas, no murmúrio das fontes, no rumorejar das prancas, na música dos bosques, na placidez dos lagos, na altivez dos montes, na amplidão dos oceanos, na majestade do firmamento. Reconheço-vos eu, Senhor, nos lindos antérios, nos íris multicor, nas auroras polares, no argente da lua, no brilho do sol, no fulgor das estrelas, na fulgência das constelações. Reconheço-vos eu, Senhor, na formação das nebulosas, na origem dos mundos, na gênese dos sóis, no berço das humanidades, na maravilha, no esplendor, no sublime do infinito. Reconheço-vos eu, Senhor, com Jesus quando ora, Pai nosso que estás nos céus, ou com os anjos quando cantam, glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas. Manuel, se você está cansado, nós vamos 15 minutos de perguntas. Água para o Manuel, água para o Manuel. É o espírito forte. Gente, alguém quer fazer pergunta, Manuel? Eu tenho algumas perguntas, alguém quer fazer? Mas seja rápido. Vou começar a ser a primeira e depois a gente gostaria de fazer. Manuel, o livro que chamado A Casa Espírita, o Espírito de Nora, ele falou uma coisa que nós já sabíamos, mas ficava assim, muito entre nós, quase que assim, a gente está pondo sol para perder. No seu encontro com ela, no encontro seu com ela, a pretensão que o Espírito trouxe é de que realmente a gente começasse a refletir sobre os problemas, as dificuldades e conflitos que nós temos na casa espírita, e depois isso vem a melhorar, a gente vem progredir com essa divulgação. Você pode sacar a mão? O maior objetivo do Espírito de Nora, ao nos trazer as informações espirituais contidas nesta obra, foi o de oferecer aos espíritas a oportunidade de refletirmos sobre os nossos trabalhos. Ela não vem apontar os problemas. Soubemos pela introdução que o espírito do Dr. Wilson Ferreira de Mello, médico psiquiatra na região de Campinas, atuou na Grande São Paulo e também em algumas cidades do sul de Minas Gerais. Ao prefaciar a obra, o Dr. Wilson Ferreira de Mello apontou que ela é o resultado de decênios da experiência do espírito de Nora no trabalho e organização das atividades espíritas no mundo espírita. Então, ela nos traz a oportunidade de repensar o que representa a casa espírita para nós. Ela gosta muito de recordar os episódios do cristianismo primitivo, porque ela está ligada a esse momento. E então nos conta o Espírito de Nora, o quanto as comunidades cristãs eram simples e objetivas. E o grande desejo dela, ao nos levar a essa reflexão, é de que cada casa espírita possa representar uma comunidade primitiva em relação ao cristianismo.
A palavra primitivo vem de primeiros, não quer dizer de gente atrasada. Como eram os primeiros agrupamentos dos cristãos, como eles faziam, como eles se reuniam, aquela simplicidade de alma. Então é isso que ela deseja resgatar. Ao nos solicitar esta reflexão e esta autoanálise, não veio apontar os defeitos do movimento espírita, mas ensejar a nós todos, que representamos o Consolador em toda parte, ensejar-nos a oportunidade de raciocinarmos. O que estamos fazendo do Consolador? O que estamos fazendo com essa doutrina que é tão sagrada nas casas que tem por dever representar? Então, o Espírito de Nora desejou isso, e penso que ela está conseguindo. Antes mesmo da obra ser publicada, ela já sabia da importância que seria para o movimento espírita. Nos alertou, e nós então começamos a receber a presença dos adversários do bem, dos inimigos da verdade. Nos apareciam à noite, nos ameaçavam durante a sessão mediúnica. Nós te vamos cortar os braços. Tu vais viajar, prepara-te, porque não retornarás para a tua cidade. E eu passei por um período de crise do pânico. Ao subir no ônibus, ao entrar no automóvel, eu julgava sempre que seria a última vez. Quando a obra foi publicada e os primeiros momentos de testemunhos vieram, sob ajuda espiritual, nós conseguimos vencer a síndrome do pânico, que teria sido executada por adversários espirituais para nos desanimar. Por conta de todos esses percalços e muitas outras experiências que o tempo não nos permite narrar, nós compreendemos desde as primeiras páginas o quanto essas reflexões seriam oportunas para todos nós os espíritas, com a única pretensão da benfeitora de conduzir a reflexão. O resto será com cada um de nós, que teremos de prestar contas no mundo espiritual, diante da nossa própria consciência. Eu fico pensando em nós todos desencarnados, os dirigentes, os médios, os que trabalhamos, desencarnados e os mentores das nossas casas espíritas, diante de nós nos perguntarem: o que fizeste do trabalho que confiou? Como conduziste a casa espírita que estava sob as tuas responsabilidades? E aí o que nós diremos? Foram os obsessores? Então que Deus nos ajude, que possamos ser bons espíritos, que nos nossos núcleos cada um de nós possa ofertar o melhor que puder. Esquece o companheiro amigo. As alfinetadas servirão de estímulo. Se a pessoa que está ao teu lado não trabalha, trabalhe você duplamente para ensiná-la. Como bom trabalhador deve agir. Se você é atormentado pelos adversários do bem, trabalhe na atividade cristã, porque eles se vão cansar. E você deverá marchar sempre sem desanimar. Porque uma das armas vivas que eles se utilizam é o desânimo, para fazer com que desistamos do trabalho que a nós fora confiado. Como essa não é uma palestra, e os 15 minutos já se foram, nós agradecemos a Deus pela oportunidade de aqui estarmos. E que a vida nos enseje um momento em que, quem sabe, poderemos falar mais detalhadamente do que representou a recepção da obra aconteceu na casa espírita. Saúde e paz, e que possamos todos trabalhar com dignidade. Jesus merece esse nosso esforço. As casas espíritas são tão sagradas para nós que não desejamos macular com a nossa falta de qualificação, com o nosso mau humor, com a nossa incapacidade. Nós não queremos macular o serviço de Jesus. Por isso, vamos nos capacitar. Vamos tratar de comparecer com bom humor e orarmos a Deus que nos permita continuarmos batalhando, apesar das nossas imperfeições. Sempre há muito modismo, mas a forma da gente estar estudando, tem que fazer exercício de terapia, para que a gente refletisse no que a gente está fazendo na casa espírita. Inclusive, fica, tinha um São Zé Gonzaga que fala assim: a gente fica sentando no banco na casa espírita, já desencarnou. Fica só sentando no banco de 20, 30 anos e não melhora. Não tem que, muitas vezes, hoje nós
nós já sabemos que a gente lê tanto, que a gente até começa a discutir com o outro companheiro no saber. Acho que sei mais, você sabe mais que eu, a obra é isso aqui, mas a gente não melhora. A técnica, a forma, você como professor, a didática, como é que poderia ser feito para a gente, eu vejo já com a nossa psicóloga, fazer terapia em grupo com os pacientes? Será que não se precisa assim um estudo, ser de uma forma terapêutica, para a gente refletir na nossa melhora interior, ao invés de ficar discutindo obra, saber, assim como Kardec na época até ficava preocupado de virar acadêmico e a coisa descambar. Nós, você como diretor do centro de estudo e médico, o que poderíamos ser? Estamos no caminho, continuando da mesma maneira, ou precisa ter alguma mudança de didática? A receita é bastante antiga. Jesus foi o grande mestre e todas as suas lições eram acompanhadas de exemplificação. Então, nós todos temos que desenvolver a didática da ação, do trabalho redentor em benefício de nós mesmos e aprendermos a nos estimular. À medida em que executamos as suas ações, que nos interessamos pelos outros, automaticamente eles se vão sentir convidados para a ação. Eu fico admirado com Jesus, como ele conseguiu despertar as consciências e convidar as pessoas para o seu trabalho. Os apóstolos ficavam fascinados com ele. Nós não temos os mesmos recursos que Jesus, mas temos a doutrina espírita. Se estudarmos e se comparecermos às nossas casas espíritas, os dirigentes todos, os trabalhadores, cada um de nós fazendo a parte que nos cabe, sem reclamação e sem exigir do outro, automaticamente nós estaremos arrastando. É uma frase atribuída a André Luiz: se as palavras impressionam, os exemplos arrastam. Possamos ser todos nós esse exemplo de trabalhador cristão em qualquer área. E se for o caso, trabalhemos em silêncio, porque não se pode esconder uma cidade edificada no topo de um monte. Todo trabalho que se faça no campo do bem, naturalmente pela própria utilidade, se coloca em destaque. Toda a nossa atuação no campo da bondade da edificação humana será a maior terapia a despertar os confrades para a execução do serviço cristão. Agora sim, que Jesus nos abençoe. Paz a todos e muita saúde. Meus irmãos,